Instituto Padre Quevedo. Inscreva-se agora em nosso canal. Entre o céu e a terra, há mais mistérios do que expõe a nossa natureza. Padre Quevedo vai nos dizendo a validade ou não dessa afirmativa de Shakespeare. Boa noite, Leão. De fato, havia muitos fenômenos misteriosos, nem sabíamos que eram nós, e quando se manifestavam nos atribuíamos aos demônios, aos titões, às ondinas, salamangas, larvas astrais, gênios, espíritos de morte, e eram nós. E agora que a parapsicologia descobriu que era praticamente tudo nós, que não tinha nada a ver com o além, salvo o raríssimo milagre em ambiente religioso divino, mas raríssimo, Deus não é nenhum palhaço de circo, ficamos surpreendidos que a parapsicologia ainda nos diz. O homem realmente é um super-homem, tem umas manifestações e fenômenos maravilhosos, mas não mexe nele, porque fomentar os fenômenos parapsicológicos é tirar ingresso para o manicômio. Padre Quevedo, os sentidos do homem. Bom, os sentidos do homem é o psicológico, é o comum. Ora, existe em parapsicologia precisamente o que se chama percepção extrasensorial. O que é exatamente, estava encaminhando a pergunta para isso. O que é percepção extrasensorial? Percepção extrasensorial, ESP, é o nome que a parapsicologia norte-americana dá ao que a parapsicologia internacional chama Psigamma. Gamma é a primeira letra da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. E psi, a primeira letra da palavra grega psique, que significa alma, espírito. É um conhecimento espiritual, é um conhecimento imaterial, não físico. Arturo Jordan, Prêmio Nobel em Física, Einstein, disseram em um congresso internacional, que se interessaram muito pela parapsicologia, para estes fenômenos de conhecimento do passado, do conhecimento do futuro, à distância, apesar de quaisquer obstáculos, e é o fenômeno parapsicológico mais frequente, de mais frequente manifestação, que a parapsicologia não espera em nada, nem da física, nem do físico moderno, é mesmo não físico. Hoje não há nenhum parapsicólogo materialista em nenhuma parte do mundo, nem na Rússia. O materialismo já era. A parapsicologia, pela percepção extrasensorial, acabou com o materialismo. Quais são os sentidos da parapsicologia? Clarividência? Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Os extrasentidos, a percepção extrasensorial. Em si, no âmbito do consciente ou no âmbito do inconsciente. O âmbito do consciente, normal, ainda com consciência, mais ou menos como testemunha, é o menos possível. Vulgarmente se chama leitura do pensamento, transmissão do pensamento. É transmissão do pensamento. Ora, dentro do âmbito do inconsciente, aí é onde que se mexe a parapsicologia à vontade. Então temos a telepatia, ou a telepatia sobre o inconsciente excitado, ou a sugestão telepática, isto enquanto âmbito. Enquanto ao objeto do conhecimento, temos a PC e PT. E não é por motivos políticos. PC significa pura clarividência, quando aquilo que se conhece são coisas físicas. PT, pura telepatia, quando aquilo que se conhece são os pensamentos de outra pessoa. E enquanto ao tempo, simulcognição, retrocognição ou precognição. Passado, presente e futuro de todo o nosso globo, o que é chamado plano ou distância existencial, mas nunca sai nem ativa nem passivamente no nosso globo, numa margem aproximada de 2 séculos. É isto. Nasce aqui o adivinho, vive, morre aqui o adivinho. Suponhamos que um segundo depois de ter nascido o adivinho, morre o avô do adivinho ou qualquer contemporâneo do avô em qualquer parte do nosso globo. Um segundo antes de morrer o adivinho, nasce o neto, que vai morrer lá, ou qualquer contemporâneo do neto em qualquer parte do nosso globo. Temos adivinho, pai, avô do adivinho, pai do adivinho, adivinho, filho, neto do adivinho. 5 gerações. Pouco mais ou menos 2 séculos. Dentro deste prazo vital, vivo com vivo, existencial, coexistiram, mesmo que seja um instante, humano, homem com homem, ou mesmo se conhece o passado, o presente e o futuro de todo o nosso globo. Esse adivinho, ou isso é peculiar a qualquer ser humano? Pode ser. As faculdades parapsicológicas se dividem em extranormais e paranormais. E já o que não é humano é o supranormal ou milagre. Extranormal, paranormal. As faculdades que dão origem a todo fenômeno parapsicológico de todas as épocas, povos e ambientes é nosso. Nesse sentido é normal. Não sabíamos que eram nossas, mas a parapsicologia demonstrou que era nosso.
Como surgía do inconsciente, non o recoñecíamos como propio, daí esa necesidade de atribuir a reencarnación, a demonios, a espíritus, mas era noso. As facultades como tais son normais. A manifestación é parapsicológica, á margem da psicologia normal ou anormal. Son fenómenos incomuns, extranormal, paranormal. A facultade todos temos e a manifestación é un defeito. Isto é, en un trance, en un golpe na cabeza, febre alta, contagio psíquico, morte aparente, o barullo dos atabaques que causa unha disritmia cerebral, unha emoción muito forte, o propio coñecido é muito emotivo e iso rompe a porta de pasaje do inconsciente ao consciente. Isto é, en estado alterado de consciente, plenamente normal, plenamente equilibrado, ninguén manifesta fenómenos parapsicológicos. Supone un pequeno desequilibrio, pelo menos pequeno, si é frecuente e grave. E fomentalo, nun congreso internacional de parapsicología celebrado en Varsovia, se pidiu a todos os gobernos do mundo que prohibisen o fomentar as facultades parapsicológicas. As facultades deben ser curadas, non desenvolvidas, no estado actual da ciencia. No futuro, pergunten a Giulio Verne. Isso é peculiar do ser humano ou os animais também possuem essas qualidades? Todas as pesquisas que se ten feito con animais e con plantas son para orientar na pesquisa. Por exemplo, se ten feito moitas pesquisas con pombos mensageiros para ver se tería alguma coisa relacionada con a telepatía ou o sigamo, percepción extrasensorial. Dentro das facultades sensoriales, non extrasensoriales, sensoriais, hiperestesía, a cuidade dos nosos sentidos. Entón se faz moito experiencias con animais. Un rato nunca é pego por un edificio que vai cair, a non ser que seja implodido, un edificio que cae porque estaba bello. Nun terremoto, os ratos corren antes de que aconteza o terremoto lá. É dicir, ten unha hipersensibilidade. A borboleta macho da especie Arestia selene na época do sío localiza a borboleta femia a 11 kilómetros de distancia. Entón se ten feito moitas pesquisas con animais, mas para orientar na pesquisa do home. A conclusión é que a hiperestesía, a sensibilidade dos animais con ser tan maravillosa é ridícula, de rir a gargalladas con a hipersensibilidade do inconsciente humano. Non há animal que nem de longe teña tanta sensibilidade como o inconsciente humano. Somos realmente os reis da creación. Como decíamos antes, Flavio, e nem sabíamos que eran facultades nosas. E cando se manifestaban, as atribuíamos a outros seres porque son facultades do inconsciente. Outros seres existem, eles coexistem conosco aqui no planeta Terra? Há outros seres? O senhor acredita em espíritos? Bom, non acredito no espírito desencarnado. É imposible que o espírito humano esteja sen corpo. Acredito na resurreição. É gerado o homem, gestado o homem, nasce o homem, morre o homem e se transforma, ressuscita o homem. O espírito desencarnado non existe, non pode existir, non pode funcionar. Non há filósofo no mundo, cando digo filósofo entendo universitario, que aceite que o espírito humano sen corpo posa agir. Nen médico, nen fisiólogo, non há función sen órgano. A ação é, dicen os filósofos, acción é un supositorio. A ação é do homem, do corpo-alma. Dice así, son dois aspectos do mesmo fenómeno. Non existen espíritos de mortos, mas existen seres humanos. Não existem espíritos de mortos. Nem existem, nem podem existir. Existe un ser humano transformado, corpo e alma, a alma espiritual con un corpo casi claro, ágil, sutil, impasível, unha luminosidade. É materia, diríamos, espiritualizada, se me permiten a expresión. Mas espírito sen algo de material, sin ser humano, esta alma con seu corpo, sem invólucro, mas non o chamado periespírito, o duplo etérico, iso non existe. Iso foi unha intuición dos ocultistas, dos espíritas, dos antigos egipcios, que comprenderon que a alma humana precisaba de un involucro. Na realidade non é un involucro intermediario entre espírito e materia, que é o materia ou espírito, non pode ser as dúas unha cosa intermediaria. Entón, esa intuición, comprenderon que o espírito humano precisaba do seu corpo para ser a mesma coisa. Que parte do corpo se localiza o espírito? Os espíritos están onde actúan. O espiritual non ocupa lugar. Quem ocupa lugar é o corpo, a materia. Tem parte fora de parte. Ocupa lugar. O espírito, a presença do espírito no nosso corpo é a que é chamada presença definitiva.
dentro destos limites, destos fins, ele está en todo e en cada unha das súas partes. De átomo a átomo, a maior distancia que de estrela a estrela, tendo en conta o tamaño dos átomos e o tamaño das estrelas. Mas dentro desta conjunto de átomos que están tan separados, há unha unidade de interación corporal e están informados, animados pelo espírito. Entón, onde que está o espírito? Dentro de todos estes nosos limites corporais. En que determinado lugar? En todos e en cada un. O espírito está onde actúa. Actúa dentro destes limites. Entón, a chamada presenza definitiva. Non ocupativa, non ocupa lugar, non unha dimensional, sino limitada a informar este corpo. Enquanto a pessoa dorme, o espírito pode sair do corpo? Morrería. Isto Morrería? De fato, claro, isto non sería un ser humano. Isto de fato tense afirmado moito. Allan Kardec, por exemplo, Leon Denis, Bozano, Aksakov, e ocultistas e outros, já na época dos gregos e romanos, se pensaba que o corpo ficaba sen espírito. Ao non ser un ser humano, ficou sen ser animado, morreu. O que anima, o principio vital do ser humano, vegetativo, animal e racional, é unha entidade só, espiritual. Se o espírito saíse do noso corpo para viajar, etc., o corpo estaría morto. E o espírito non podería nen existir, nen coñecer, nen agir, porque toda ação é do conjunto. O que acontece é que nós, este corpo-alma, este conjunto, além dos coñecimentos sensoriais, temos coñecimentos extrasensoriais. Mas é o homem, é o corpo-alma, que manifesta un fenómeno meramente físico ou manifesta un fenómeno meramente espiritual, a telepatía. Mas a telepatía non é o espírito ir até lá. Coñece sin tempo, sin distancias, sin obstáculos, precisamente porque é espiritual, mas quen coñece o homem. Se o espírito saísse do corpo, o corpo sería meramente materia inorgánica e o espírito non podería coñecer. Non existe nada disso. A ação é sempre do homem. Esse programa é transmitido ao vivo. O padre Oscar Quevedo. O seu curso versará sobre o que, padre Quevedo? Ben, eu, se conseguir o que pretendo, nem a parapsicologia explica. Eu pretendo dar unha visão geral de toda a parapsicologia en 5 días, 2 horas e media, é imposible. Mas, en fin, sin aprofundar, dar unha visão geral de toda a parapsicologia no seu relacionamento con a religión. Todos os fenómenos parapsicológicos, cando a ciencia non os explicaba, o povo sempre les deu unha interpretación religiosa, a gosto do consumidor. Agora a parapsicologia vai pondo os pingos sobre os íes. Isto está errado, esta interpretación é supersticiosa, etc. Isto é verdade. Entón, entre tantas interpretacións supersticiosas dos fenómenos parapsicológicos, pretendo neste curso falar. Os demonios fixeron alguna coisa no noso mundo, de tanto que os cristãos e os católicos tamén, ao longo dos séculos, atribuímos ao demonio. Non se escandalicen, há que probalo. Espero probar no curso que os demonios nunca fixeron nada. N-U-N-C-A, nada. N-A-D-A. Tudo que foi atribuído aos demonios era un erro de interpretación. Os demonios están aposentados. Segundo aspecto, que máis tamén de actualidade, entre tantos candidatos a unha acción de noso mundo, agendo no noso mundo, vamos falar dos espíritus dos mortos e da reencarnación. E espero probar, tamén non fiquen chocados, iso há que probalo. A afirmación así choca. Os espíritus dos mortos nunca fixeron nada no noso mundo. Non eran os espíritus dos mortos, eran os espíritus dos vivos. E non há reencarnación, e é imposible a reencarnación. Dito así, choca, como chocou tamén o dos demonios. O terceiro aspecto, existe resurreição. O mesmo homem pasa para outro plano. E existen milagres únicamente en ambiente divino. A ciencia non fala do que non ve. A ciencia non diz, foi Deus que fez. Iso non pertence á ciencia. A ciencia constata o fato histórico, ve que supera clarísimamente tudo encaixado nunha dimensão humana e natural, e en que ambiente aconteceu? Únicamente en ambiente religioso divino, para confirmar, exclusivamente para confirmar súa doutrina. Isto é, en poucas palabras, un pouco ao bruto, sen argumentos, temas tan complicados, o resumo deste curso de 10 horas aula. A divindade é característica única da Igreja Católica Apostólica Romana? Deus está en todas as partes, nada pode haber, nem existir, nem agir sem Deus, sem o Criador. Tudo depende de Deus.
todos son o que os filósofos, os teólogos, os cientistas chaman ens a value, ente que depende do outro. O único que non depende de ninguén, o único que ten en sí mesmo a razón de súa existencia e do cual tudo depende é Deus. A existencia de Deus é para todos e tudo depende dele. Dicía Einstein nun debate de televisión, le preguntaron: "Você acredita en Deus?" E ele respondeu: "Como non? Eu admiro o genio matemático que concebeu o universo." A Max Planck, o pai da física cuántica, le preguntaron un día tamén en un debate, non sei se de televisión, mas en un debate: "E você é un físico, premio Nobel en física, você acredita en Deus?" Respondeu Max Planck: "Sou un imbécil, non acredita en Deus. Quen teña un pinguiño de inteligencia ten que acreditar no primeiro principio, no primeiro motor, na primeira causa, única causa de todas as causas." O senhor se referiu a Einstein, a propósito, o que é o tempo? O tempo é a medida do movimento. Se todas as coisas... A medida do movimento. Se todas as coisas fossem materiais, nunca poderia haver precognição, conhecimento do passado, conhecimento do futuro. Se tudo fosse material, porque o tempo depende da matéria. Precisamente por comprobar que o homem, pela percepção extrasensorial, conhece o passado, conhece o futuro, casual e livre, é que compreenderam os filósofos da parapsicologia, a filosofia da ciência, que o homem tem que ter uma faculdade espiritual. Ninguém dá o que não tem. Se tudo fosse material, não poderia conhecer o futuro nem o passado. Conhece o passado, conhece o futuro, conhece a pesar de qualquer distância, conhece a pesar de qualquer obstáculo. Não tem nem peso, nem massa, nem estrutura, nem distância, nem obstáculos, tem que ter uma faculdade espiritual. E hoje, repito, não há nenhum parapsicólogo no mundo que seja material. Mas o tempo pode ser percorrido pelo espírito? O espírito não tem tempo. O espírito está fora do tempo. O tempo depende da matéria. O senhor disse há pouco que, por um período de 5 gerações, as pessoas podem perceber tanto o que está para trás como o que está por acontecer? Exato. E esse futuro poderia, em algum caso, ser modificado? Então não seria verdadeira precognição. O espírito como tal está fora do tempo. O tempo é para a matéria. Se livremente, no passado ou no futuro, eu faço isto ou aquilo ou outro, fora do tempo se está presente, permítanme a expressão, aquilo. Se livre ou casualmente se tivesse feito outra coisa, fora do tempo se estaria presente aquela outra coisa. Se eu modificasse aquilo que foi fora do tempo conhecido, então não seria uma verdadeira precognição, então seria um erro de interpretação. Se eu estou presente a que de fato fulano de tal bate um carro contra um muro tal dia, em tais circunstâncias, que não seja casualidade, e o evito, então não estavam vendo fora do tempo a realidade, porque foi evitada. Teria sido uma falsa profecia, uma falsa precognição. O que realmente, livremente, casualmente é escolhido ou é feito, isso, fora do tempo, é. O espírito não tem tempo. É passado e futuro para a matéria, para o tempo. Para o espírito, é. Qual é a opinião da parapsicologia sobre Nostradamus? Miguel de Nostradamus, a curto prazo e a longo prazo. Um médico que se secou o cérebro, como diria Cervantes, atendendo aos apestados, perdeu seus filhos, etc., começou a fazer as centúrias. A curto prazo, maravilhoso. Anunciou a Henrique IV como morreria. Conservamos a carta de Henrique IV conservada pelo historiador Brantón, rindo. Eu non vou morrer nun duelo. De duas clases de duelo, numa o joven león ao vello ha de vencer, en gaiola de oro os ollos lhe atravesará depois a morte cruel. Eu non vou facer como meu pai Francisco I, que desafiou o rei da España Carlos V a un duelo. Muito menos agora que estou facendo as paces con Felipe II. Precisamente, no Tratado de Chateau-Cambrai, no Tratado da Paz, houve un duelo. Montgomery, lugarteniente da Escocia na França, o jovem león, con un estandarte dun león, desafiou o rei, non era bello, mas ya entrado anos, con un estandarte dun león, con tan má sorte que a lanza de Montgomery, ao bater no escudo do rei, quebrou e atravesou os ollos. En gaiola de oro, con un casco dourado brillando a sol, levantou a visera e atravesou o cráneo, depois a morte cruel. Por escrito, o mesmo a Catalina de Médici, etc., etc. A curto prazo, Miguel de Nostradamus era un grande divino. A longo prazo, fora do prazo existencial, puro estilo sibilino, e mérito do intérprete. E João de Lacombe inverteu completamente a historia e ele continua acertando igual. Mérito do intérprete e do grande talento do inconsciente no estilo. A curto prazo, magnífico; a longo prazo, talento do inconsciente, mas non verdadeira precognição. Fantástico.
Espaço comercial, volta o Padre Quevedo. Principalmente nós, espanhóis, não? Olha, sabe que houve mais queimas de bruxas na Alemanha do que na Espanha? E o primeiro hospital para curar bruxas foi em Zaragoza, na Espanha. Um século antes do segundo em França e 2 séculos antes do terceiro na Inglaterra. De modo que é mais verdade o que dizem os norte-americanos, que a Espanha, com o estudo da bruxaria, foi a cuna o berço da psiquiatria. Non vamos negar que os espanhóis somos muito modositos, matamos muita gente, mas en outros lugares tamén mataron. É un erro da época. É absurdo que a religión se meta en ciencia. Religión debe estudar a doutrina religiosa sobrenatural. Claro está que a ciencia interesa moito, especialmente os fundamentos da religión. Mas a religión, como tal, debe meterse en doutrina. E a ciencia non pode nin afirmar nin negar doutrina. Tamén é verdade o contrario. A religión non se debe meter na interpretações dos fatos. Eso pertence á ciencia. Como a ciencia non sabía interpretar, entón os cientistas da época acreditaban que falar linguas estranxeiras, adivinhar o futuro, o hiperdinamismo, o sansonismo era argumento de posesión demoníaca. A Igreja perguntou aos cientistas qual é o argumento, e a Igreja colocou no ritual romano: argumenta occidentes demonis sum, son argumentos de posesión demoníaca. Avanzou a ciencia e os cientistas duvidaron, a Igreja trocou. En vez de argumenta, colocou signa, son sinais. Avanzou a ciencia, a Igreja colocou ese posi, talvez sejam sinais. Avanzou a ciencia, a Igreja acrescentou, non é fácil de crer, non crea facilmente que é o demonio. Avanzou a ciencia, primeiro os anglicanos protestantes, con un grande pionerismo, por fin tamén a Igreja Católica prohibiu administrar os exorcismos. Avanzou a ciencia, Paulo VI tirou a orden de exorcistas. Avanzou a ciencia e agora, na última reforma do ritual romano, já tamén non há ritual de exorcismos. Non há máis? Non máis. Na Igreja Católica e nos anglicanos está terminantemente extinto, porque a ciencia demostrou que os demonios están aposentados. Están surgindo moitas seitas de exorcistas e tal, con brevedade por ignorancia. Mas não existe o diabo? Eu non disse que non existisse, eu disse que estaba aposentado. Se existe lá na ordem sobrenatural, lá no mundo de eles, un ser espiritual, ten que haber. Se é espiritual, ten que ser libre. Se é libre, poderá ter dito sí, a iso chamamos anjos, e iso ten moito argumento. Se alguén é libre, poderá ter dito non, a iso chamamos diabo. Ten que existir demonios lá no mundo deles. E a ciencia non pode nen afirmar nen negar. A filosofía e a tradición cristã fala da existencia, non é dogma de fe. O único concilio que nun dogma de fe fala dos demonios é o Lateranense IV e non define a existencia. Está definindo que Deus creou tudo bom. Se alguén se fez mau, por mau exercicio da súa liberdade. Non é de fe, mas forma parte do entourage, da circunstancia, da revelación, etc. Ten que existir, diríamos filosóficamente. Eu non disse que non existir. O que eu disse que a ciencia non pode dizer iso. Isso pertence á teologia, á filosofía. O que a ciencia dice é que esas entidades aquí no noso mundo están aposentados. Unha forza non do noso mundo, agindo no noso mundo únicamente en ambiente religioso divino. O milagre é exclusivo de Deus. E isto para os católicos sim é dogma de fe. O milagre é exclusivo de Deus. Atribuir poderes aos demonios ou aos espíritus, fadas, etc., etc., é heresía. E iso sempre estaban de acordo os mesmos papas que en doutrina dicían heresía, imposible, vana observancia, na interpretación dos fatos acreditaban na posesión demoníaca. Isto é espeluznante. Anjo da guarda existe? Está sendo muito discutido. Pessoalmente, me parece ridículo que un ser puramente espiritual, tan fantástico, esteja para cuidar de mim. Mas poderia ser, porque se o próprio Deus se fez homem, derramou até a última gota do sangue dele por amor ao ser humano, ficou dia e noite no sacrário por nós. Deus é tão mimoso que até seria possível que colocasse um ser como um anjo para minha proteção. É possível, não é dogma de fé. Os teólogos estão discutindo muito. É possível que um ser puramente espiritual e bom cuidasse dele. É possível, mas não é dogma de fé. E a ciência não pode nem afirmar nem negar. Isso sai do nosso campo de observação de fatos do nosso mundo. Que valor dá, não a Igreja Católica, mas a ciência, a parapsicologia, que valor atribui à oração? A oração, a parapsicologia, vê o fato.
Dizia Alexis Carrel que a oração, prêmio Nobel em Medicina, que estudou os milagres de Lourdes, e ele era ateu, e se encontrou com curas maravilhosas a 64 quilômetros, 64 milagres em Lourdes cientificamente inegáveis, e Alexis Carrel dizia, a oração é de fato uma força que age no nosso mundo. Se vê o que queria dizer. Ele no começo era médico, não era bom teólogo, depois já quis dizer, a oração é humildemente levantar o coração a Deus, e Deus, não é a oração como tal, Deus, pelos méritos e intercessão de santo tal ou de santa qual, ou em honra de Nossa Senhora, e em atenção à oração humilde de um ser humano, pode Deus fazer um milagre. Não é a oração que faz um milagre, é Deus que faz um milagre. Alexis Carrel pensava no começo que era a oração uma força incontestável porque o fato está aí, mas depois compreendeu que não era a oração que fazia o milagre, sino Deus em resposta à súplica humilde de um filho dele. Então Deus ouve, Deus sempre escuta, embora nem sempre faça os nossos caprichos. A divina providência, Ele o inteligente, Ele, se Deus se acomodasse sempre aos nossos caprichos, seríamos nós a divina providência, isso seria catastrófico. Mas Deus sempre escuta. Que valor o senhor atribui aos amuletos? Entendo esse crucifixo no peito. Uma coisa meramente simbólica. Quando eu vejo este crucifixo, evidentemente não sou tão besta como para pensar que este metal tem algum poder. Este metal não tem nenhum poder. Mas eu, quando levo a fotografia da minha mãe no bolso, eu sei que estou beijando não um papel, sino a mãe que eu amo e que representa. O namorado leva a fotografia da namorada, os pais levam as fotografias dos seus filhos. Nós não estamos dando culto a este amuleto, a este pedaço de metal. Isto é simplesmente um símbolo. Em vez de levar uma insígnia do Lions Club, levo a minha insígnia porque eu me gabo de ser sacerdote e eu dou a vida e tudo que for, não por este metal, sino por Cristo, que representa este metal. É a bandeira da pátria, é a cruz, o símbolo dos cristãos. Símbolo. Eu adoro a Cristo, não a este metal. É puramente simbólico, não é um amuleto. Não é isto que me vai proteger, é a confiança que eu deposito em Deus a que me vai proteger. A última vez que eu conversei com o padre Quevedo, que é sacerdote jesuíta, foi no ano de 1975. Gravamos naquela ocasião 10 programas. Eu perguntaria para o padre Quevedo, de 1975 até hoje, transcorridos 15 anos, o que houve no mundo? AIDS, drogas, o que o senhor acha? Para onde é que nós vamos? É a pergunta final. Eu estou profundamente optimista. O homem, a história da humanidade, aliás, sempre foi isso. Ação, reação, síntese. Ação, reação, síntese. O homem está agora em uma reação contra tudo que seja bom, contra tudo que seja santo, contra tudo que seja Deus ou qualquer coisa. Vamos a um tal de materialismo, de pansexualismo, de egoísmo, de violência, que logicamente terá que vir a reação. Estamos nos afastando tanto de Deus que o homem vai ter que reagir e voltaremos a Deus, e a parapsicologia vai ajudar muito para encontrarmos a Deus, e sou profundamente optimista e acredito naquela profecia de Cristo. Chegará um dia em que todos virão ao conhecimento da verdade e será um só rebanho, sob um só pastor. Amém. Amém. Então, muito obrigado, muito honrado aqui, padre. E o convite aos telespectadores, a partir das 8h30, tempo ainda, são 8 horas, o padre Quevedo inicia, a partir de hoje, o seu curso de parapsicologia no Salão de Atos da PUC. Boa noite.